Bom, agora que a gente já entendeu como a laringe está estruturada e quais são as cartilagens que a formam, um outro ponto, um outro aspecto muito importante que a gente tem que estudar é como se apresentam então os músculos da laringe, e aqui nesse aspecto nós vamos ressaltar os músculos intrínsecos da laringe. Por quê? Porque eles são responsáveis por funções como abertura e fechamento da cavidade laríngea, daquela glote, permitindo a entrada ou a saída do ar e a passagem controlada do ar durante o processo de fonação. Então, a gente vai ver os músculos intrínsecos e a sua associação com as pregas vocais. Quando a gente pensa nisso, é muito importante a gente ter ideia do seguinte: primeiro, por que músculos intrínsecos? Porque existem músculos extrínsecos que estão por fora da laringe. Esses a gente vai ver numa segunda etapa. Agora nós vamos falar dos músculos intrínsecos, porque eles fazem parte da laringe, eles formam a laringe e eles movimentam cartilagens entre si, ou também são responsáveis por ter ação direta em cima das pregas vocais. Então, a sua ação é sempre relacionada às pregas vocais. O que acontece? Então, para a gente entender de uma maneira muito simples, o que as pregas vocais têm que fazer é, primeiro ponto, elas têm que abduzir ou elas têm que aduzir. Elas têm que relaxar ou elas têm que tensionar. Então, nós temos músculos que vão fazer a adução, músculos que vão fazer a abdução, o relaxamento ou a tensão das pregas vocais. A função desses músculos basicamente é essa. É claro que numa situação extremamente detalhada, nós vamos ver que a coordenação de todos esses músculos entre si vai garantir aqueles tons de voz diferentes que as pessoas conseguem produzir. Bom, então, primeira coisa, nós sabemos que as pregas vocais estão relacionadas a cartilagens, né? As cartilagens aritenoides. Então, nós vamos ver que aqui numa vista posterior, nós vemos que existem músculos que estão relacionados especificamente com as cartilagens aritenoides. Nós vemos músculos que se relacionam especificamente com a própria prega vocal, músculos que se relacionam entre uma cartilagem e outra. Aqui no caso, né, entre a cartilagem aritenoide e o processo muscular, entre a cartilagem aritenoide no seu processo muscular e a cartilagem cricoide, em regiões diferentes. Nós temos músculos que se posicionem de outras maneiras, que estão lá anteriores, lá por fora da laringe, entre a cartilagem cricoide e a cartilagem tireoide. Então, nós vamos ver. Então, o que nós vamos ver é o seguinte: quando a gente pensa nos músculos adutores, o que nós vamos encontrar? Basicamente, são músculos que têm que aproximar aquele processo vocal um do outro, ou a própria cartilagem aritenoide uma da outra. Dessa maneira, se a gente olha numa vista posterior, remove a mucosa, nós vamos ver bem superficialmente pequenos músculos, faixas de músculos formando um X. Esses são os músculos aritenoides oblíquos, então eles estão entre uma aritenoide e outra e aproximam uma da outra. Além disso, um pouco mais profundamente, existem fibras que não são oblíquas, elas têm uma posição transversal, então são as fibras do músculo aritenoide transverso, que está um pouco mais profundo. Além disso, não preciso necessariamente aproximar as cartilagens aritenoides uma da outra, basta eu aproximar o processo vocal. Para fazer isso, eu consigo obter esse resultado, né, aproximando o processo vocal da aritenoide esquerda com a aritenoide direita, apenas contraindo um músculo que se liga ao processo muscular, no caso, lateralmente, que é o músculo cricoaritenoide lateral. Por quê? Porque no momento em que ele contrai, ele puxa o processo muscular para frente. Ao puxar o processo muscular para frente, ele faz esse movimento. Imaginem que isso daqui é o processo vocal e aqui é o processo muscular. Puxando ele para frente,
eu jogo o processo vocal para a linha média, do outro lado, mesma coisa. Então, eu consigo fazer este movimento. Então, o crico aritenoide lateral consegue aproximar os dois processos vocais e os dois ligamentos vocais. Agora, como é que eu afasto as pregas vocais ou os processos vocais? Usando o músculo cricoaritenoide também, só que em vez dele estar lateral, puxando então aquele processo muscular para frente, agora ele é posterior, ele puxa o processo muscular para trás. Ao puxar o processo muscular para trás, o processo vocal se afasta um do outro. Imaginem que a cartilagem aritenoide é uma estrutura fixa, uma estrutura rígida. Então, se eu movo esse lado daqui para trás, a ponta, que seria o processo vocal, abre. Se eu movo ele para frente, ela fecha. Então, eu afasto ou eu aproximo esses processos. Além disso, eu tenho uma outra forma também de modular o estado do ligamento vocal. É eu encurtar esse ligamento. O ligamento, vocês sabem que pela sua forma histológica, pela sua composição, ele não é elástico. Então, não é um elástico que encolhe e estica. O que acontece é que eu tensiono ou eu afrouxo ele como a corda de um violão. Então, para eu afrouxar esta corda ou esse ligamento, eu posso tanto contrair um músculo que fica exatamente embaixo do ligamento, que a gente chama de músculo vocal, ao ele contrair, ele afrouxa o ligamento, ou também o músculo tireoaritenoide, ele faz as suas fibras se projetam da cartilagem tireoide daqui da frente, aqui para trás, junto à prega área epiglótica e a cartilagem aritenoide. Então, ao se contraírem, elas aproximam o que? A cartilagem aritenoide da cartilagem tireoide. Dessa maneira, elas afrouxam o ligamento vocal. Agora, tem um outro músculo que ele tem que tensionar. Como é que eu tensiono isso? Eu posso me valer de um outro aspecto. Imaginem que a cartilagem tireoide está aqui e a cricoide está aqui. Eu consigo, por conta dessa articulação com o corno inferior da cartilagem tireoide, eu consigo fazer a tireoide se projetar para frente e para trás, conforme eu quero, conforme eu preciso. Então, se eu contraio este músculo, que ele está anterior, ele está por fora dessas cartilagens, que é o músculo cricoaritenoide, cricotireoide, eu posso ver nessa peça dissecada aqui, onde eu tirei a glândula tireoide, então eu vejo a cartilagem tireoide, cartilagem aritenoide e cartilagem cricoide, estou com aritenoide na cabeça, o músculo cricotireoide, ao se contrair, ele projeta essa cartilagem tireoide para frente. Então, ele joga a cartilagem tireoide para frente. O que vai acontecer com isso? Ao projetar a cartilagem tireoide para frente, lembrem-se que a cartilagem aritenoide está presa na lâmina do cricoide, da cartilagem cricoide. Isso daqui não se moveu, essa daqui apenas se moveu. E ao se mover para frente, eu tensiono o ligamento vocal. Então, eu consigo fazer a tensão desse ligamento. Qual é, então, a relação que a movimentação desses músculos vai apresentar? Então, conforme esses músculos aproximarem as pregas vocais ou afastarem as pregas vocais, elas vão fechar ou abrir a rima da glote, ou a rima vestibular também, que não é tão evidente, até porque ela não fecha completamente. A rima da glote, sim. Quando eu prendo a respiração, eu fecho completamente. Então, aqui é anterior, aqui é posterior. Entendo que aqui está a cartilagem aritenoide, cartilagem aritenoide, ligamento vocal, e o músculo vocal, por exemplo, aqui embaixo, os músculos aritenoides,
o cricoaritenoide posterior, cricoaritenoide lateral. Então, vocês veem que conforme eles se posicionam, eles conseguem girar ou aproximar e afastar as cartilagens aritenoides, relaxar ou tensionar o próprio ligamento vocal. Como isso é visto? Isso pode ser visto através de uma maneira muito simples, muito sem grandes tecnologias, usando aquele espelhinho, tipo espelho de dentista, ou usando um laringoscópio, que vai ser colocado, se for, dependendo da estrutura dele, ele vai ser colocado na cavidade oral ou na cavidade nasal. Nós chegamos pelo assoalho da cavidade nasal ou pelo próximo ao teto da cavidade oral. Olhamos agora nessa vista, né? Temos uma visão de cima para baixo agora e conseguimos ver a raiz da língua, cartilagem epiglote, pregas vocais, então elas estão abduzidas ou aduzidas, e nós vamos ver diferentes formas delas se comportarem. Então, como elas se movem? Num estado relaxado, numa inspiração profunda, prendendo a respiração, elas estão completamente aderidas, ou falando. Embora a gente pense que falando elas estariam afastadas, não, elas estão quase unidas uma à outra. Exatamente porque estando muito próximas é que elas conseguem fazer com que o ar que passa entre elas vibre as pregas vocais. Vejam bem aqui, tá muito nítido. Aqui é posterior, aqui é anterior, até porque as pregas vocais estão fechando nesta posição, aqui onde está a cartilagem tireoide, aqui. Prega vestibular, prega vocal, prega vocal. O que mais a gente consegue ver de uma forma muito nítida? Então, conforme a gente emite sons, e esse daqui é um dos sites que eu encontrei já há um tempo atrás, onde a gente pode encontrar algumas formas, né, alguns vídeos para a gente identificar, né, a movimentação dessas pregas vocais. Imaginem o seguinte, por que a gente tem que saber disso? Porque existem formas, então, girando os processos musculares para trás ou para frente. Nós fazemos a abdução ou a adução, então, abdução ou a adução, no caso das pregas vocais. E uma outra coisa interessante, nós conseguimos aproximar ou afastar as cartilagens aritenoides. Então, nós podemos não só mover, girar elas, como aproximar ou afastar. Imaginem o seguinte, na fonação elas estão quase grudadas e as pregas quase grudadas. Agora, quando eu vou emitir um ar, né, projetar um ar, sem que esse ar passe pelas pregas vocais, existe uma coisa muito interessante. Eu consigo fazer a adução das pregas e afastar as cartilagens aritenoides, que é esta situação. Então, aproximei as pregas, o ar não está passando por aqui e eu afasto as cartilagens aritenoides. Nesse momento, nós temos um tipo de voz, que na verdade não é uma voz. A gente só modula aquele ar que a gente está projetando na cavidade oral, na cavidade nasal. A gente consegue formar as palavras, mas nós não temos timbre neste som, que é o sussurro. No sussurro, nós não temos o som passando, sendo modulado pelas pregas vocais. Nós temos o som passando entre as cartilagens aritenoides e sendo modulado na nossa cavidade oral, pelos lábios, língua, a movimentação deles, dentes, cavidade nasal e tudo mais. Mas nós não temos o nosso timbre de voz. Aqui eu coloco também dois vídeos, né, que vocês podem ver e que são interessantes porque a gente consegue entender como é que essas pregas vocais se movimentam.